Vejam essa imagem. Aqui nós estamos mostrando uma prótese total de quadril. Essa cirurgia é realizada em pacientes que sofrem com dores crônicas do quadril em uma situação de artrose ou desgaste. Imagine que você se prepara por meses para realizar essa cirurgia e a cirurgia acontece de forma bem sucedida e você já está se recuperando da cirurgia. A minha pergunta é a seguinte: qual é a porcentagem de pacientes que realizam essa cirurgia e que sofrem uma queda nos próximos 12 meses da data da cirurgia? Mais de 40% dos pacientes acima de 60 anos podem sofrer quedas nos próximos 12 meses de uma cirurgia eletiva, ou seja, não é uma urgência ortopédica, né? É uma cirurgia programada. Então, mais de 40% podem sofrer quedas nos próximos 12 meses dessa cirurgia. Essa taxa é muito mais alta do que as taxas relacionadas a complicações descritas para esse procedimento, como, por exemplo, sangramento, necessidade de transfusão sanguínea, infecções, fraturas que podem ocorrer na cirurgia, a luxação ou deslocamento da prótese, dentre outras. Dessas quedas que podem ocorrer após a cirurgia eletiva de prótese total do quadril, mais de 60% dos casos, essas quedas levam a lesões que necessitam de um atendimento médico. E é importante falarmos sobre medidas de prevenção de quedas nesses pacientes que realizaram a cirurgia eletiva do quadril, estão se recuperando e querem evitar que ocorram quedas neste período de recuperação. Eu reuni essas informações nos últimos 10 anos, conversando com pacientes após a cirurgia, familiares que me reportaram a ocorrência de quedas, e eu estou trazendo aqui para vocês essas informações. O primeiro fator é a pele ressecada na região dos pés. A pele de pacientes com mais idade, ela pode sofrer rachaduras e ela pode se tornar escorregadia em pisos que são escorregadios. Por exemplo, um piso de madeira ou, eventualmente, pisos molhados em banheiros, em áreas externas, no quintal. Esse contato do paciente sem um calçado adequado, um calçado de borracha, ou um tênis, um calçado que previna o escorregão, é muito perigoso e pode levar a quedas, principalmente queda com mecanismo de abertura total da perna e situações de luxação da prótese. Obriga o paciente a ir até o hospital para realizar um procedimento em centro cirúrgico. Então, uma situação que deve ser evitada. A presença de objetos no trajeto entre a cama e o banheiro. Chinelos, cabos de aparelhos eletrônicos, roupas, tapetes, tudo que possa aumentar a chance de um tropeção, ali um escorregão, no momento que está se caminhando até o banheiro, isso pode levar a uma queda, sobretudo em situações de maior vulnerabilidade, quando o paciente está acordando no meio da noite para ir ao banheiro, está mais sonolento, com uma vigilância mais baixa. Então essas situações devem ser evitadas. Então o caminho até o banheiro deve estar livre e de preferência que se use algum dispositivo de apoio, por exemplo, uma bengala ou um andador, em situações que o paciente ainda está com alguma instabilidade ou algum receio de queda. A terceira situação é o retorno do paciente do banheiro para a cama. Quando o paciente está no banheiro, muitas vezes ele fica numa mesma posição por um certo tempo. E com isso você pode ter uma hipotensão postural. E isso faz com que o ajuste da pressão normal na cabeça demore mais tempo. E pode sofrer uma queda no trajeto de retorno do vaso, né, do banheiro até a cama. Então a vigilância ela deve ser constante, tanto na ida ao banheiro quanto na volta em direção à cama. O quarto fator é
Subir escadas. No pós-operatório de prótese de quadril, é muito comum que alguns pacientes tenham que se deslocar até um andar superior. E essa situação, ela deve ser realizada com muito cuidado e preparo. Se a escada não tiver corrimão, é temeroso que o paciente faça essa atividade. De preferência, ele deve ficar no piso térreo e evitar as escadas nas primeiras semanas de recuperação da prótese total de quadril, para que possa fazer um treinamento, de preferência com um fisioterapeuta, mais estabilidade de marcha, mais confiança e conseguir treinar essa subida de escadas com o uso de uma muleta ou uma bengala. As escadas devem ter corrimão para que ele possa se segurar num eventual desequilíbrio. No banheiro é muito importante, principalmente no box para tomar banho, que o paciente faça uso de uma cadeira de banho nas primeiras semanas, que ele possa colocar uma própria cadeira dentro do box e tomar o banho sentado. Pode ser uma cadeira de banho ou um assento mais alto que seja adaptado para que, se ele perder o equilíbrio, ele possa se sentar, e também colocar barras nas paredes do box e também na saída do box, numa parede oposta ou adjacente, para que se possa segurar nesta barra e manter o equilíbrio num eventual escorregão. É muito comum em banheiros que o piso esteja molhado, né, por respingos de água da pia ou do próprio chuveiro. Então, evitar que o piso fique escorregadio numa situação de tomar um banho ou de lavar as mãos. Uma situação muito comum que já me foi relatada algumas vezes, que gostam de cozinhar, de fazer atividades na cozinha e acabam procurando objetos numa região mais inferior, abaixo da bancada da cozinha, panelas ou utensílios de uso para cozinhar, e elas ficam muito tempo procurando ali um objeto ou outro, e quando se levantam, acabam sofrendo uma hipotensão postural e isso leva a uma queda. Então, essas mudanças de altura da cabeça, muitos segundos, né, às vezes passa de 1 minuto, numa posição mais baixa, e ao se levantar, sofre com a hipotensão postural, perde-se o equilíbrio e o paciente é levado ao chão. Então, tem uma chance grande de sofrer uma fratura ou um trauma na região da prótese, e isso é mais uma complicação que vai ter que ser investigada e tratada dentro do hospital. Existem muitos outros fatores de risco que levam às quedas. Doenças crônicas, medicamentos, distúrbios neurológicos e musculares. Tudo isso será discutido nos próximos vídeos. Então, se você se interessa por esse conteúdo, já se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com uma pessoa que você ama, um familiar, um amigo, que vai passar por uma cirurgia de prótese de quadril. Pode ser a diferença entre uma recuperação tranquila e o risco de uma complicação grave. Agora eu quero saber da sua experiência. Comente aqui embaixo se você ou algum familiar seu já passou por uma cirurgia ortopédica e sofreu uma queda após a cirurgia. Comente sobre como foi a sua recuperação. Vamos construir juntos uma comunidade forte para a prevenção de quedas. Um abraço e até o próximo vídeo.